Fala pessoal, beleza? Dando continuidade ao nosso estudo aqui da geometria espacial, nós vamos começar a estudar agora os prismas. Tá? Os prismas são os poliedros que mais estão presentes no nosso dia a dia. Se nós pegar qualquer objeto aí, paralelepípedo aí, por exemplo, uma caixa de sapato, qualquer objeto, ele vai ser possível determinar um prisma. Tá? Então o que é o prisma? Né? O prisma ele tem as suas particularidades, então ele vai ter, partido de um polígono qualquer, tem aqui, por exemplo, um polígono de 3 lados, ou seja, um polígono triangular, eu vou obter um prisma com base triangular. É esse caso aqui. Então, qual que é a propriedade dos prismas? Então ele vai ter as duas bases, base superior e base inferior. Vai ter as duas bases. E eu vou ter também uma altura, além da largura e profundidade, eu vou ter também uma altura. Estou trabalhando no espaço, então tenho a altura. Como todo poliedro, os prismas também podem ser planificados, ou seja, se eu planificar essa figura aqui, eu vou ter a composição de como ela é formada. Então, um prisma de base triangular tem a base inferior e a base superior triangulares e 3 retângulos, tá? 3 retângulos. Vamos fixando as figuras formadas aqui para que a gente veja depois como calcular a área e volume desse prisma. Então, se ele é um poliedro regular, a base inferior e a base superior são iguais e as áreas lateral dele, no caso os 3 retângulos, também têm medidas iguais. Então, esse é um prisma com base triangular. Tem ele planificado. Planificação dele: 3 retângulos e 2 triângulos. Tá? Agora vamos dar uma olhada num prisma com base quadrangular, ou seja, com um retângulo de área, de base. Então aqui eu tenho a base inferior e a base superior, tá? Ó, base inferior, base superior. Tenho as áreas, as figuras laterais, também 2 bases e uma altura. Também posso planificar ele. Vejam que eu vou ter as áreas da base, tá? São 2 retângulos iguais. E eu vou ter mais 4 retângulos laterais. Isso vai formar o meu prisma de base quadrangular, ou seja, 2 figuras iguais aqui que são as bases superior e inferior e 4 retângulos laterais de mesma medida. Então, esse é o prisma de base retangular. Vamos dar uma olhada agora num prisma com uma base pentagonal, ou seja, 5 lados de base. Vamos achar aqui o nosso pentágono. Aqui. Então, esse é o nosso prisma de base pentagonal.
Como as bases é um pentágono, aqui ó, base pentagonal, então eu tenho que duas bases pentagonais, base inferior e inferior pentagonal. E se eu planificar ela, olha o que acontece. Então eu tenho 2 pentágonos e 5 retângulos. 2 pentágonos e 5 retângulos, que são as laterais do prisma. Então, se aqui fosse uma caixa, seria a parte de cima, a parte de baixo, a tampa, o fundo e os lados desta caixa. Posso ter também um polígono de base hexagonal em 6 lados, que já dá para a gente compreender bem o significado de um prisma. Então, se eu tenho de base hexagonal, eu vou ter 2 bases hexagonais, superior e inferior, e vou ter 6 retângulos, ou seja, 6 retângulos de medidas iguais. São 6 retângulos de medidas iguais, 2 bases inferior e superior. No triângulo eu tinha 3 retângulos. No retângulo eu tinha 4 retângulos laterais. E no pentágono 5 retângulos laterais. No hexágono 6. Então o que a gente pode concluir? Que num prisma eu vou ter 2 bases laterais mais N retângulos laterais. O número de retângulos laterais vai depender da quantidade de lados que tiver o polígono da base. Então, se eu tiver lá um polígono com 10 lados, um decágono, com 10 lados em sua base, tá? Se eu tiver um polígono, um decágono com 10 lados, eu vou ter 10 retângulos laterais quando eu fizer a extrusão para prisma. Vamos verificar aqui. Então, imagine que eu tenho aqui um hexágono de lado 1. A medida do lado é 1 unidade de medida. Então, o perímetro desse hexágono tem 10 unidades de medida. Posso calcular a área deste decágono. Ele vai ter uma área de 7,69 unidades de medida. E se eu fizer isso aqui como uma pirâmide, um prisma, travou meu sistema. Mas se eu fizer a extrusão dele para um prisma, eu vou determinar uma altura, uma unidade de altura. Então agora o meu prisma tem um prisma de base hexagonal, decagonal com base do lado 10,
E se eu fizer a planificação dele, posso planificar este lado aqui, né? Se eu fizer a planificação dele, eu vou ter 10 retângulos laterais de medidas iguais e 2 hexágonos de base. Então, o que nós íamos ver na aula de hoje eram essas propriedades do prisma com base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, e coloquei aqui um decágono para a gente ver como que é o comportamento. Nós já vimos nas aulas anteriores também como identificar o número de vértices, número de faces, número de arestas. Tá? A gente já usou lá a relação de Euler para fazer essas observações. Então, pegando aqui um prisma de base triangular, eu vou poder identificar nele aqui 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Então, com essa relação vai nos ajudar também para fazer o cálculo da área total, área lateral, área total, e também do volume de um prisma. Certo, gente? Então, até a próxima aula.